Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre estabilidade global, utilizando aqui a nossa ferramenta F2, certo? Então, esse vídeo ele vai meio que assumir um pouco que você já entende, né, tem algum tipo de entendimento sobre estabilidade global de estruturas de concreto armado, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, né, em suma, né, bem rápido, estabilidade global existem dois métodos, né, pautados, né, prescritos pela nossa normatização, pela NBR 6118 de 2014, né? Um deles é o parâmetro de instabilidade alfa e o outro é o coeficiente gama z, certo? Esse vídeo de hoje, no qual a gente vai utilizar essa aplicação da estabilidade global dentro da ferramenta F2, vai ser o parâmetro gama z, certo? Esse método, né, de análise de estrutura, né, da análise de estabilidade global de uma estrutura, ele pode ser feito com auxílio da ferramenta F2. Então, né, como eu já falei, é o coeficiente gama z, pessoal. E esse coeficiente gama z de avaliação da importância dos esforços, né, de segunda ordem globais, ele é levado para estruturas reticuladas de no mínimo 4 andares, né? Então ele tem essa limitação, né? A estrutura ela precisa ter pelo menos 4 andares para poder ser analisada por esse tipo de método, certo? E o método, pessoal, ele, na verdade é bem simples, né? O coeficiente gama z, ele é uma equação simples, onde você faz, né, uma relação, né, de 1 sobre 1 menos ΔM total D sobre M1 total D. Então, a única coisa que a gente precisa saber aqui, pessoal, é quem é esses dois valores de momentos, certo? Esse M1 total D, pessoal, ele é o momento total de primeira ordem, certo? Também conhecido como aqui o momento de tombamento. Esse momento de primeira ordem, pessoal, ele vai ser dado pela multiplicação, certo? De todas as forças laterais vezes a altura daquele pavimento onde está aplicada aquela força lateral. Ou seja, se a gente tiver um pavimento aqui de um edifício, perdão, de 5 pavimentos, por exemplo, em cada um daqueles pavimentos vai estar aplicada uma força lateral, né? Comumente essa força lateral é devida à ação dos ventos, e para poder obter esse momento de tombamento, desculpa, a gente faz o somatório, né, de essa força lateral vezes a sua distância até a base, né, daquela estrutura. Então, você fazendo o somatório de todo mundo, você tem aí o somatório dos momentos de primeira ordem. Tá? E esse ΔM tot D, pessoal, total D, ele é os momentos de segunda ordem. Tá? Tudo que está relacionado com os momentos, né, as cargas de segunda ordem. E ele vai surgir, pessoal, a partir da posição deformada na nossa estrutura, que a gente vai mostrar isso aí lá no F-Tool, tá certo? Então, como é que você encontra esse valor? Vai ser também mais o somatório de momentos. E esse momento vai ser dado pelas ações verticais, tá? Vezes o deslocamento lateral, né, ocasionado na posição deformada da nossa estrutura, tá? Então, os momentos de primeira ordem, o somatório, né, entre as multiplicações de forças laterais e cotas de piso, e os momentos totais de segunda ordem é o somatório das forças verticais vezes os deslocamentos laterais. Beleza? Então vamos lá. A nossa verificação é bem simples. Se o gama z der menor ou igual do que 1.10, a estrutura é considerada de nós fixos. Se o gama z der maior do que 1.10, a estrutura é considerada de nós móveis. E o que é isso, professor? Nós fixos e nós móveis. Isso é uma classificação, pessoal, da norma para delimitar se a estrutura ela tem grande influência, certo, dos esforços globais de segunda ordem. Ou seja, se uma estrutura ela possui menos do que 10%, certo, de ação dos esforços de segunda ordem, quando comparados com os esforços de primeira ordem, ela é considerada como uma estrutura de nós fixos, e aí esses esforços globais de segunda ordem podem sim ser desconsiderados. Obviamente, não se pode desconsiderar os esforços locais e localizados de segunda ordem, apenas os esforços globais, tá bom? E caso seja maior do que 10%, ou seja, se o gama for maior do que 1.10, então a estrutura ela é considerada de nós móveis, e sendo considerada de nós móveis, esses esforços globais de segunda ordem não podem ser desconsiderados, tá? Então é bem simples, pessoal, não tem muito o que fazer. Eu quero aplicar com vocês aqui nesse videozinho, realmente, né, o nosso pavimento dentro do F2 e mostrar para vocês como é que isso é feito. Então, vamos para um exemplo, e dentro, né, do exemplo aqui, certo, ao decorrer do exemplo, eu vou mostrando a vocês como a gente faz. Então, para a edificação mostrada, certo, essa edificação aqui, vamos determinar sua estabilidade global através do coeficiente γ z, sabendo que os pilares P1, P2, P4 e P5, ou seja, os pilares de canto, certo, pessoal? Que seriam esse, esse aqui e esse aqui, certo? São os pilares de contraventamento da nossa estrutura, certo? É a nossa estrutura de contraventamento.
tá? Enquanto que o pilar P3, pessoal, esse pilar aqui interno, ele é um pilar contraventado. Então, para o coeficiente γz, pessoal, só vai entrar na resistência, certo? Nessa análise dos esforços de segunda ordem, o que fizer parte da nossa estrutura de contraventamento. O que for um pilar ou uma estrutura contraventada não participa, beleza? Então, no caso aqui, nós temos aí 4 pilares compondo a nossa estrutura de contraventamento, certo? E, obviamente, claro, né, as ligações entre esses pilares, vigas e lajes de cada pavimento. Então, nós temos aqui um edifício, pessoal, com 6 andares, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares, sem contar, obviamente, o térreo. Então, ele se classifica aqui como maior ou igual a 4, e aí ele pode ser analisado pelo coeficiente γz, beleza? Então, é o seguinte, vamos lá. Os dados da questão é o seguinte, FCK de 25 MPa, com o FCK, pessoal, a gente consegue encontrar o módulo, né, o módulo de deformação secante do concreto, o nosso SCS, certo? A partir do FCK a gente encontra o nosso SCS. Para que eu vou precisar disso? Para a gente poder jogar lá no FTool e fazer a nossa simulação, beleza? Número de pavimento 6, excluindo-se o térreo, a gente já viu isso. Distância de piso a piso, ou seja, a distância de um piso, né, de um pavimento até o pavimento seguinte é de 3 metros. A gente também precisa dessa informação para poder fazer, né, a nossa simulação dentro do FTool. E o peso específico do concreto armado, 25 kg por metro cúbico. Tá? Carga estimada do piso, 10 kN por metro quadrado. E o PK do vento aqui, pessoal, a nossa carga característica do vento é de 1 kN por metro quadrado. Então, de cara, tudo que tiver relacionado com o vento, certo? A gente vai utilizar para descobrir as nossas cargas laterais, certo? Nossas cargas horizontais. E tudo que tiver relacionado com a carga estimada do piso, certo? E tudo aquilo que for proveniente de uma combinação normal de ações, por exemplo, vai estar relacionado com nossas cargas verticais. Beleza? Então, vamos lá. Ações horizontais de cálculo entre pisos, pessoal. As ações horizontais de cálculo entre pisos, que a gente vai chamar de FH, ela vai ser dada pelo nosso coeficiente de majoração γf. Esse coeficiente de majoração, pessoal, a gente chama, ele geralmente assume o valor de 1.4 para uma combinação normal de ações, né, que é o que a gente mais utiliza dentro de estruturas de concreto armado. Então, 1.4 vezes o pK do vento, que a gente viu que era de 1,0 kN por metro quadrado, e aí basta a gente multiplicar pela área entre pisos, certo? A área entre pisos, pessoal, nada mais é do que a distância de um piso até um piso seguinte e a largura, né, da nossa edificação. Se eu voltar aqui na imagem para vocês rapidamente, a gente tem que a nossa edificação ela tem 6 metros na direção Y e 6 metros na direção X. Então, uma coisa que eu quero atentar com vocês aqui. A nossa edificação, pessoal, é uma edificação simétrica. Então, ela tem 6 metros, certo? Na sua face, né, ao longo da direção X, e 6 metros na sua face ao longo da direção Y. Como a estrutura ela é simétrica, a gente precisa fazer apenas a simulação no FTool uma vez. Tá? Se ela não fosse simétrica, a gente precisaria fazer 2 vezes. Uma para a direção X e uma para a direção Y. Ou seja, no momento que eu estivesse analisando a nossa direção X, certo? Eu ia analisar as cargas de vento que estariam atuando na face de Y, beleza? E quando a gente fosse analisar a nossa direção Y, certo? A gente ia analisar as cargas que estariam atuando, certo? Na nossa face de X, ok? Então funciona dessa forma. Como nós temos um edifício simétrico, basta fazer uma vez, né? Porque para a direção X vai ser igual para a direção Y, ok? Então vamos lá. Então, a nossa área, pessoal, né? A nossa área entre pisos é de 3 metros vezes 6, tá bom? Então, 3 metros vezes 6. Então, deixa eu fazer essa multiplicação aqui rápido. De alguma forma, eu deveria ter pegado aqui a calculadora, mas eu faço aqui no celular rapidinho. Então, 1.4 vezes 3 vezes 6, vamos ter aqui 25,2 kN. Então, essa aqui é a nossa carga lateral, nosso FH, beleza? Outra coisa que a gente precisa também são as ações verticais de cálculo por piso. As ações verticais de cálculo, pessoal, é da mesma forma. Γf, né, que é o nosso coeficiente majorador, que assume o valor de 1.4, vezes ele está chamando aqui de G mais Q. G mais Q, pessoal, seria as cargas permanentes, denominada por esse G, e as variáveis, denominadas pelo Q. Então, ele deu que tudo junto aí na nossa combinação era de 10
quilonewtons, certo? 10 kg por metro quadrado. Então, 1,4 vezes 10 vezes a área entre pisos, tá? A área aqui entre pisos, pessoal, na verdade, que é a nossa área em planta, tá? Então, a nossa área em planta do pavimento, que tem de 6 por 6, na verdade, é 6, certo? Vezes 6, desculpa. Então, a nossa área aqui é essa. Então, a nossa força vertical seria de, vou fazer aqui rapidinho também, vamos lá, 1,4 1,4 vezes 10 vezes 6 vezes 6 também. Então, a gente tem aqui 504 quilonewtons. Beleza? 504 quilonewtons. Outra coisa que a gente precisa, tá, são as ações verticais de cálculo por pilar. Por quê? Lá no F2 a gente vai fazer a nossa simulação aplicando as cargas nos nós. Tá? E para eu aplicar uma carga em um nó, que é onde está o nosso pilar de contraventamento, certo? Eu preciso daquela carga atingindo somente aquele pilar. Então, para isso, pessoal, eu vou fazer a nossa carga vertical dividido pelo número de pilares, mas apenas o número de pilares que participam do contraventamento. Então, seria 504 dividido por 4. A gente não sabe que temos aí 4 pilares? Então, 504 dividido por 4, temos aí 126 quilonewtons, tá? 126 quilonewtons agindo em cada um dos pilares em cada pavimento. Beleza? Então, é o seguinte, como é que vai ser a nossa simulação no programa F2, pessoal? A primeira coisa que a gente precisa é do SS, certo? Nosso módulo de elasticidade secante do concreto, ok? Então, a partir do valor do FCK do concreto, pode-se determinar o valor do seu módulo de deformação secante, utilizando a tabela 8.1 da nossa NBR 6118-2014, tá? Então, considerando aí o granito como agregado graúdo, a gente teria que o SS seria de aproximadamente 24 gigapascal ou 24.000 MPa, beleza? Com esse valor, pessoal, a gente faz a nossa simulação no F2 dessa estrutura, tá? E aí é o que entra aqui a grande sacada. A estrutura aqui, pessoal, é uma estrutura tridimensional. Como a estrutura ela é tridimensional, ela tem uma dificuldade maior, certo? Né? Uma complexidade maior para você poder fazer essa simulação. Mas o método ele permite que você faça uma simulação bidimensional com uma aproximação. Como é que você faz isso? Tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a associação de pórticos bidimensionais. Nós vamos pegar esse pórtico e esse pórtico aqui e vamos ligar eles, certo? Através das lajes. É o seguinte, tá? Nós temos aqui a nossa estrutura, então deixa eu ver o que fazer aqui. Então nós temos aqui a nossa estrutura, certo? Vou fazer aqui rapidamente, com os dois pilares aqui do contraventamento, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pavimentos fora o térreo, tá? Então aqui, pessoal, nós temos as nossas vigas e os pilares. Então isso aqui representa esse nosso primeiro pórtico, ou seja, pilar P1 e pilar P2. E eu também preciso fazer a representação do nosso outro pórtico, tá? Que é simétrico a esse. Então, nosso outro pórtico lá, da mesma forma, temos aqui a mesma coisa, ok? Mesma coisa. Aqui sendo representado o pilar P4 e o pilar P5. Perceba que o pilar P3 não entra porque ele é um pilar contraventado e não de contraventamento. Beleza? Então, precisa a gente utilizar alguma coisa para interligar esses dois pórticos bidimensionais. E essa coisa, pessoal, que vai interligar todo mundo aqui, vai ser as nossas lajes, tá? Lá no F2 a gente vai considerar cada uma das lajes desse pavimento como se fosse uma barra indeformável, tá? Você tem como colocar essa opção no F2 de uma barra indeformável. Se eu não me engano, o símbolo, né, vai ser mais ou menos esse aqui, né? A barra indeformável ela tem mais ou menos esse símbolo. Então você vai colocar uma barra indeformável em cada um dos 6 pavimentos fora o térreo, tá? Cada um dos 6. Então um aqui também e um aqui também. Então beleza. Professor, como é que essas barras, né, indeformáveis, que vão funcionar como se fossem diafragmas na nossa estrutura, vão se interligar com esses pórticos bidimensionais? Vão se interligar de forma biarticulada, tá? A gente vai considerar uma rótula aqui e uma rótula aqui. Então a gente vai colocar rótulas, pessoal, no nosso
F2, interligando os pórticos e as nossas barras indeformáveis, que vão representar a ligação, né, entre esses pórticos pelas lajes. Beleza? Então, a gente precisa agora das seções transversais desses elementos. Tá? A seção transversal dessas barras indeformáveis que vão representar as nossas lajes, pessoal, não faz muita importância. Então, a gente pode utilizar aqui, sei lá, 1 metro, certo? 1 metro de comprimento por uma seção aí de, sei lá, 40 por 40. Não importa. A barra ela vai ser indeformável, então a seção transversal dela não vai importar muito, ok? Já a seção transversal dos pilares e das vigas, pessoal, vão ser iguais às seções transversais, certo? Reais, né? Dos elementos que nós temos aqui. Vou colocar a seção transversal desses dois pilares, desses dois também, e das vigas que os interligam. Ou seja, os pilares possuem dimensões de 70 por 20, certo? Esse aqui é 70 por 20, esse também, esse também, esse também. Todos têm dimensão de 70 por 20, ok? E as nossas vigas possuem dimensões de, deixa eu ver aqui, 20 por 50, tá? Então, nossas vigas aí possuem dimensões de 20 por 50. Então, vamos fazer essa simulação no F2, aplicar as cargas e a partir da aplicação das cargas a gente consegue obter aí os nossos deslocamentos laterais, tá? Professor, quais são as cargas que nós vamos colocar aqui na nossa estrutura? A gente já achou, pessoal, essas cargas. Aqui, ó, no slide passado. Vamos aplicar essa carga de 126 kN em cada um dos pilares, em cada pavimento. E nesses nós também, pessoal, nós vamos adicionar aqui essa nossa carga lateral FH de 25,2 kN. Tem apenas uma observação, certo? Vamos ter esses valores de 25,2 atuando aqui, certo? Esses valores aqui é de FH, beleza? Até aí tudo bem. Só que no último pavimento, pessoal, a força que vai ser aplicada aqui vai ser FH sobre 2. Por quê? Porque essa carga, pessoal, a gente descobriu ela através de uma área de atuação do vento. E essa área de atuação do vento, pessoal, ela pega essa largura de influência, certo? Para esse pavimento aqui, eu teria essa largura. Para esse outro pavimento, eu teria essa outra largura. Esse outro, mesma coisa. Ou seja, a gente vai pegando aqui ó, de 3 em 3 metros. Tá? De 3 em 3 metros a gente vai fazendo aqui a nossa área de influência. Quando eu chegar aqui no último pavimento, eu só tenho metade desse valor. Então é por isso que a carga adicionada lá vai ser metade de FH também. Beleza? Então vamos lá para o F2 para a gente poder fazer essa simulação. Vamos lá. Bom, pessoal, então eu já estou aqui no F2 e eu vou passar para vocês a nossa simulação, finalmente, né? Então, primeiramente, vou clicar aqui nessa opção para poder digitar todos os meus nós da estrutura. O primeiro nó, pessoal, vou utilizar aqui 00, vou dar um OK. E aí aqui eu vou fazer o lance de todos os pilares. Então eu vou colocar, certo, o Y somando 3 metros até eu chegar no meu último pavimento, tá? Então, 3 metros, ele adiciona mais um aqui. Então deixa eu reduzir aqui um pouco o zoom, para a gente poder ir enxergando melhor. Reduzir aqui um pouquinho, certo? Vamos lá. Vou adicionar agora 6, dou um OK. Vou adicionar agora 9, OK também. Lembrando que é de 3 em 3 metros, certo, pessoal? Cada um dos pavimentos. 12, dou um OK também, tá? Vou afastar aqui para o lado. 15, OK. E o último, 18, eu dou OK. Então aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto andar, certo? E aqui o primeiro ponto é o nosso térreo. Então a mesma coisa, pessoal, eu vou fazer a uma distância de 6 metros, tá bom? A uma distância de 6 metros, porque é a distância entre um pilar e o pilar seguinte. Então o próximo ponto aqui é x igual a 6. Então ele jogou aqui para mim. Então agora é só eu ir voltando aqui, certo? 15, dou um OK. Vamos lá. 12, 9, 6, 3 e 0. Beleza. Ok. Então, pessoal, aqui está formado o nosso primeiro pórtico plano. E aí eu preciso dar uma certa distância desse primeiro pórtico plano até o segundo pórtico plano. Beleza? Eu vou dar uma distânciazinha aqui de 1 metro, que é justamente onde a gente vai colocar as nossas barras indeformáveis que vão representar as nossas lajes. Então eu vou
apenas dá uma distânciazinha aqui de 1 metro, tá? X de 1 metro a mais. Então, vamos lá. 3, 6, opa, 9, 12, 15 e 18. Beleza. Então, agora eu preciso apenas dar a distância para o próximo pilar. Então, a distância entre pilares aqui no nosso pórtico ela é de 6 metros. Então, de 7 mais 6 aí, 13 metros. Então, dou um OK. Deixa eu dar uma afastada para cá para a gente poder ir enxergando. 18 já foi. Então, 15. OK também. 12. OK. 9. 6. 3. E por último, lá no térreo, de 0 metros. Beleza, vou fechar. E agora, pessoal, a gente vai, né, fazer a nossa interligação entre esses nós. Essa interligação entre os nós, pessoal, a gente faz aqui com essa opção. Então, um pórtico aqui, aqui também, certo? Eu posso fazer todo mundo junto, é só fazer as nossas representações. Então, para cá também, para cá também. Beleza. Então, vamos fazer aqui as nossas vigas agora. Ok. Clicar fora aqui, aproximar um pouco, deixar aqui mais centralizado. Então, beleza. Então, vamos por partes, pessoal. Vamos colocar aqui, certo, as nossas vinculações nas bases dos pilares, tá? Então, vou colocar aqui o nosso vínculo, certo? O vínculo aqui, pessoal, vai ser fixo, tá? Então, vai ser a nossa barra aí, né, de engaste, tá? Então, vou aplicar aqui a esse nó, a esse também, aplicar também ao próximo e ao último nó. Então, pronto, todo mundo engastado aí na base. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui, né, os nossos elementos, tá? Selecionando aqui com... Pronto. Selecionei aqui o elemento. Vou aproximar um pouquinho mais. Beleza. Vou vir nessa opção aqui, certo? Deformation Constraints. Então a gente seleciona ela, pessoal, e coloca como membro rígido, tá certo? E é só adicionar com esse botãozinho aqui vermelho. Então ele coloca esse membro aqui como sendo um membro indeformável. Então a gente coloca isso para todos. Então aqui seria a nossa representação das lajes, beleza? Então, membro indeformável. Aqui também. Ok, tranquilo. Faltam as nossas articulações agora, certo? Então, vou aproximar no nó. Vou vir aqui, certo? Em rótulos, né, na nossa opção aqui de Rotation Release. E é só a gente vir adicionando. Tá? Você chega aqui e vai adicionando rótula nas extremidades. Tá certo? Vamos adicionando aqui as rótulas. Vamos lá. Aqui também. Aqui também. Aqui. Vamos lá. Próximo. Pronto. Então foi todo mundo. Colocando aqui as nossas rótulas. Beleza? Então agora, pessoal, vamos definir aqui, certo, as seções transversais desses elementos. Então vamos começar aqui pelos pilares, tá? Vamos aqui em seções transversais. Vamos criar uma nova, chamar de pilar, uma seção retangular e adicionar aqui. Então os nossos pilares, pessoal, eles têm aqui, né, dimensões de 20 centímetros, que seria 200 milímetros, por 70 centímetros, que seriam 700 milímetros. Então a gente aplica aos elementos selecionados. Vamos selecionar aqui os pilares, aplicar também. Próximo pilar aqui, a gente também aplica. E aqui também a gente aplica para o último pilar, tá?
as nossas barras, né, pessoal? Nossas barras aqui inextensíveis, indeformáveis, desculpa. Então a gente vai aplicar mais um também. Vamos chamar aqui das lajes, certo? Vai também ser em formato retangular e vamos aplicar aqui uma seção qualquer, sei lá, um 20 por 20, ok? Então vamos aplicar essa seção, vamos aplicar essa também, a próxima, opa, aqui também, aqui, essa, ok, todo mundo. Só está faltando agora as vigas, certo, pessoal? As vigas, ela tem uma seção de 20 por 50, né? 20 por 50. Então vamos aqui criar as nossas vigas, retangular também. Vamos aqui criar uma seção 50 de altura, né? 500 por 20, beleza? Então vamos aqui só selecionar as vigas, né? Acabei selecionando os pilares também. Então vamos lá. Vamos selecionar aqui e adotar essa seção, essa também, aqui, colocando para todas, certo? Vamos lá. Se faltar alguém, pessoal, ele não vai permitir fazer a nossa simulação. Então você tem que adicionar em todas as sessões, beleza? Vamos lá. Um pouquinho trabalhoso, mas está dando certo. Ok. Acho que aqui foi a última. Beleza. Tá faltando a gente definir o nosso material. Certo, pessoal? Nosso material ele vai ser um material de concreto. Então vamos criar aqui concreto, certo? Então nós temos aqui a nossa opção concreto. Vamos criar. E aí o modo de elasticidade, pessoal, a gente viu aqui que era de 24, né? 24.000. Então vou colocar aqui 24.000, certo? E adicionar a todos. Então clicou aqui, ele vai adicionar todos os materiais. Beleza. A última coisa que está faltando aqui, pessoal, é adicionar as nossas cargas, tá? Então as cargas a gente adiciona aqui em Nodal Forças. Então vamos lá. Primeira carga, pessoal, a gente vai chamar ela de vertical. Então, feito. A nossa carga vertical, né, pessoal, não me lembro agora exatamente quanto era, mas se eu voltar aqui, ó, ao nosso cálculo, nossa carga vertical em cada um dos pilares era de 126 kN, ok? Então vamos lá. Então o valor, pessoal, é de menos 126 kN. Então você coloca aqui, ó, em cada um dos pilares 126 kN. Então trabalho fazer isso, né, pessoal? Mas vai dando certo. Aqui também, 126. Aqui. Aqui também. Vamos lá. Clicar em todos os pilares, certo? Aproximar um pouquinho aqui. Tá. Esse. Aqui também. Vamos lá. Mais alguns. Ok, pessoal. Então nós colocamos aqui, né, todas as cargas verticais nos nós, tá bom? Então falta agora só as cargas laterais, certo? As cargas horizontais. Então eu vou vir aqui, ó, horizontal. E o valor dela, né, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que é de 25,2 kN, tá? 25,2 kN. Então a Fx é de 25,2 kN. Então a gente vai colocando aqui nos nós. Esse, 25,2. Na verdade, né, eu esqueci de colocar as duas ao mesmo tempo. Né? Quando você vai colocar num nó só, você precisa colocar as duas, né, na mesma carga, senão ele vai substituir a outra. Então aqui em Y era menos 126, né? Quase que não deu certo aqui. Então selecionar de novo aqui o nó e aplicar e ele já adiciona aqui pra gente. Então esse também está adicionado.
Aqui, está adicionado também. E aqui, adicionado também. Falta só esse. Ok. Essa última, pessoal, precisa criar mais uma, né? A carga aqui horizontal 2, né? Porque ela tem que ir aqui com a metade do valor. FY é menos 126, a gente estava colocando aqui em todo mundo. E o FX é a metade. Isso aqui estava sendo 25,2, né? Vai ser a metade disso. Então, metade de 25 é 12,5, né? Então, metade de 25,2, então é 12 aí, 12,6. Então, aqui seria 12,6. Então, a gente vem aqui no último nó e adiciona a carga, 12,6 e 126 kN aqui vertical. Então, com todo mundo, né, pessoal, finalmente disposto, é só vir nesse último botão aqui, ó, Deformed Configuration, para a gente poder pegar a nossa configuração deformada. Clicou, ele vai pedir para você salvar de alguma forma, vou salvar aqui na nossa área de trabalho, e aqui ele já vai dar a nossa posição deformada da nossa estrutura, certo? Aqui é a nossa posição deformada. Então, professor, como é que eu vou descobrir aqui, certo, os meus valores de deslocamento lateral? Bem simples, pessoal. Você vem, ó, clica no nó, certo? Você vai clicar aqui no nó, nesse nó aqui, ok? Clica em cima do nó, e ele vai dar aqui, pessoal, o deslocamento lateral para vocês, certo? O deslocamento lateral é esse dx. O dx aqui, pessoal, está dizendo que é 1,04, certo? Vezes 10 a segunda potência, certo? Então, seria 1,04 vezes 100, tá? 1,04 vezes 100. Então, seria aqui, ó, na verdade, 104 milímetros, tá? 104 milímetros. Então, se são 104 milímetros, são, na verdade, aí, 1,04, 0,104, desculpa, metros, tá bom? Seria 0,104 metros, né? Aqui nós temos aí 104 milímetros, então 0,104 metros, ok? Então, o que é que eu vou fazer com esse valor, pessoal? A gente vai preencher uma tabela para poder calcular, né, finalmente, o nosso metro pelo coeficiente gama Z. Então, vou abrir para vocês aqui, ó, uma tabelinha que eu deixei já pronta no Excel para a gente fazer esse cálculo. Então, percebam, né, que a gente tem a nossa coluna de D, certo? São os deslocamentos laterais, que a gente obteve lá do F2, tá, pessoal? Então, o primeiro nó, né, que é o nó no sexto, né, no sexto andar, que é o sétimo pavimento, foi de 0,104. Então, 0,104, vou colocar aqui o valor, ok? Então, vamos no próximo nó. A gente vem aqui no próximo nó. Esse nó aqui, pessoal, a gente tem um deslocamento de 9,937 vezes 10 a primeira potência. Então, na verdade, aqui seria 99,37 milímetros. Então, seria 0,09937. Então, vamos voltar aqui. Então, temos aqui 0,09937. Beleza? Então, próximo nó. Próximo nó é esse. Então, deixa eu ver se eu pego bem no nó para não dar um deslocamento errado. Aqui, ó, bem no nó. Então, nós temos 8,848 vezes 10 a primeira potência. Então, nós temos 88,48 milímetros, que em metros, né, que em metros vai ser 0,08848. Beleza? Então, próximo. Próximo nó. Vamos pegar aqui. O próximo nó, pessoal, o valor que nós temos é de 7,066 vezes 10 a primeira potência. Então, é 70,66 milímetros. 70,66 vai ser 0,0766. Então, esse é o próximo valor. Então, vamos em frente. Próximo nó é esse daqui. Deixa eu pegar bem no nó para não dar o valor errado. Ok? Então, 4,617 vezes 10 a primeira potência em milímetros. Então, é 46,17 milímetros. 46,17. Então, 0,04617. Ok? E aí, o último nó, né, o último nó com deslocamento, obviamente, é esse daqui. 1,77810 a primeira potência. Então, 17,78 milímetros. Então, 0,01778. Ok. E o nó do térreo, certo, pessoal? Se você quiser clicar nele aqui, o deslocamento dele, do nó do térreo, tá? Vai ser 0. Beleza? Então, aparece bem aqui, ó, 0. Certo?
E aí vamos para a nossa planilha, tá? Pela planilha a gente consegue resolver isso. Então a coluna dos deslocamentos horizontais está preenchida, certo? A coluna com as cotas dos pisos também estão preenchidas de acordo com cada um dos pavimentos. Então vamos preencher aqui as nossas cargas horizontais, tá? Aqui, ó, é 25,2, aqui é 25,2 também, aqui e aqui. No térreo não tem ninguém. E aqui, né, pessoal, é a metade. Essa metade é 12,6, tá bom? 12,6. Então, pessoal, falta preencher aqui também a nossa coluna dos valores verticais, certo? As nossas cargas verticais. As cargas verticais aqui, pessoal, na planilha a gente preenche com os valores totais por pavimento e não por pilar, tá? O valor total por pavimento. O valor total por pavimento, pessoal, se a gente voltar aqui no nosso slide, né, era de 504 kilonewtons, beleza? Então a gente volta na nossa tabelinha e preenche aqui com o valor de 504 kilonewtons, certo? Deixa eu puxar aqui porque é o mesmo valor para todo mundo. Então 504 kilonewtons para todos os pavimentos, ok? Então vamos lá. Fazendo isso aqui de forma automatizada, M1 total D, pessoal, que são os momentos de primeira ordem, é nada mais do que a cota vezes a força horizontal. Então, segunda vezes a primeira coluna. Então, aqui vai receber essa coluna vezes a próxima coluna aqui. Aí é só dar um Enter. Então, deixa eu puxar todo mundo aqui, ó. Ele já calcula para a gente, tá? E aqui abaixo, pessoal, eu vou colocar o somatório desses valores. O somatório desses valores é justamente todo mundo que está contribuindo para o momento de primeira ordem, tá certo? Então, esse primeiro valor aqui, ó, é o somatório, certo? De D3 até D9, ou seja, todo mundo que está gerando momento de primeira ordem, ok? Já aqui, pessoal, né, no ΔM total D são os momentos de segunda ordem. Então, seria força vertical vezes aqueles deslocamentos que a gente pegou lá no F2. Então, essa coluna vai receber essa vezes essa aqui. Então, é só dar um Enter. E aí a gente vem, ó, e puxa para todo mundo. E aqui no final, pessoal, a gente tem o nosso somatório de todos os momentos de segunda ordem, tá? Aqui, pessoal, é a nossa equação, ou seja, 1 sobre 1 menos ΔM total D sobre M1 total D, que é o nosso coeficiente γz. E aqui, ó, de forma automática, a planilha já está fazendo o cálculo para a gente, ou seja, ele está fazendo 1 sobre 1 menos ΔM total D, que é 214,94, dividido por 1.360,8. E aqui ele está mostrando, pessoal, que deu 1,1875. Né? Então, deixa eu colocar isso aqui para duas casas decimais. A gente teria aí 1,19, ou seja, maior do que 1,10. Tá? Então, para concluir, nesse caso aqui, a nossa estrutura seria de nós móveis e os efeitos globais de segunda ordem não poderiam, então, ser dispensados, tá certo? Apenas se fosse menor do que 1,10. Então, acabou ficando um pouco longo o vídeo, não queria que ficasse tão longo, mas realmente é bem puxado de fazer essa simulação lá no F2, tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Se gostarem, podem dar o like aqui no vídeo, tá? Eu agradeço. Então é isso. Valeu, até a próxima. Forte abraço.